Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos aí à luz de uma revelação que o Senhor me deu, que 2037 é o tempo do fim, né? E aí, quem não assistiu, vai lá assistir, que senão você não vai compreender o que eu estou falando. No vídeo 1 eu falo sobre a revelação que Deus me deu. No vídeo 2 eu estou falando, aí trazendo uma introdução dessa revelação, passando-se nos livros bíblicos. E aí a gente vem falando dos textos, já falando sobre Daniel, já falando sobre Apocalipse. A gente já vimos aí no vídeo passado que essa mulher que passa um tempos e metade de um tempo fora da presença do dragão, é o tempo que Israel ficou disperso, né? Não existia como nação. Então, a partir do momento que ele passa a existir como nação, ele volta a estar como essa mulher, volta à presença novamente do dragão, porque volta a ser a nação, volta a ser a mulher de Deus, né? E então volta a estar na presença do dragão novamente. Mas antes de eu dizer uma coisa, nada adianta nós compreender o fim dos tempos se não ser salvo. E ser salvo, na verdade, é passar pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus. É arrepender do pecado, né? Se converter de fato a Cristo Jesus, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, porque Ele já pagou o preço por nós, Ele já morreu no nosso lugar, Ele já morreu pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, Ele já rasgou o nosso espírito de dívida. Só basta crer nele para que se cumpra a nossa vida. E aí, morrendo com Cristo para o pecado, nós ressuscitamos com Cristo Jesus para a vida com Deus, somos vivificados pelo Espírito de Cristo, somos filhos de Deus. E aí nós vivendo em obediência a Cristo, né? Amando a Cristo em obediência, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo residem na nossa vida. E então nós, sem compreender esse processo, de nada adianta compreender o fim dos tempos. Agora, para nós compreender é importante, nós precisamos compreender as profecias bíblicas, nós vamos compreender o tempo do fim para estarmos preparados. Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos compreender para perseverar até o fim. Então veja bem, lá em Ezequiel capítulo 4, né, falando-se do cerco de Jerusalém, veja bem o que a palavra que o Senhor fala por meio de Ezequiel. O capítulo 4, a partir do verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e põe-o diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco. Aqui está falando do cerco de Jerusalém, viu? Põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe ariete em redor. E tu toma uma maçadeira de ferro, e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada. E cercarás isso, servirás de sinal à casa de Jerusalém. O cerco de Jerusalém servirá de sinal, né? Tu, porém, deita-se sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares, sobre ele levarás as suas maldades. Então veja bem, conforme a quantidade de dia, né, que Deus determinou aqui para Ezequiel, né, ficar deitado ali, que ele vai ficar, vai ser a quantidade de dias para Israel. Então veja bem, porque eu te tenho fixado os anos da tua maldade, conforme o número dos dias. 390 dias levará a maldade da casa de Israel. E quando cumprir estes, tornar-se a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então veja bem, aqui falando do cerco de Jerusalém, que aconteceu 70 depois de Cristo, né, a destruição ali de Jerusalém. Esse cerco ali está falando numa contagem de tempo, e Deus está dizendo ali que deu um dia por um ano. Então, quando está revelando no vídeo passado que a gente vimos aí, 1260 dias, que fala lá em Apocalipse, né, que a mulher é levada no deserto, depois um tempo, tempos e metade de tempo, o único tempo que tem para nós pegar como referência é esses 1260 dias.
tempo, está dizendo esse tempo de 1260 dias. Então, quando fala em tempos, né, tempos e metade de tempo, está falando de um tempo de 1260 dias, que já tinha sido revelado antes, aí retoma novamente essa perseguição à mulher que é levada para o deserto, né? E então traz um tempo, tempos e metade de tempo. Um tempo de 1260 dias, um tempo da metade, que tempos que nós não sabemos, só vamos saber depois que nós tivermos os parâmetros para nós saber, e metade de um tempo. Então, metade de um tempo de 1260 dias são 630 dias, né? E o tempos, a gente já vimos aí na introdução, que a gente fizer uma conta, né? Somando esse tempo, e olhando para a história, vendo que em 1948 Israel volta a ser uma nação, mas ele não tinha ainda Israel, não tinha ainda Jerusalém anexada dentro do seu território. E Israel só é Israel se Jerusalém estiver dentro. As profecias de Daniel é bem clara, foi dada para Israel e tua santa cidade. Então só em 1967, na Guerra dos 6 Dias, que ali Israel passa a ter Jerusalém dentro das suas fronteiras, dentro do seu território, né? Então, o tempo e tempos e metade do tempo que o dragão, que Israel ficou fora da presença do dragão, que Israel é a mulher, né? Termina ali em 1967 com a Guerra dos 6 Dias. Então ali volta Israel realmente a existir como nação, Israel e sua santa cidade. Israel volta a ser completa. Então a mulher ali, ela volta a estar na presença ali do dragão novamente, né? E aqui em Ezequiel a gente vê que foi dado um dia por um ano. Então, quando nós convertemos esses 1260 dias por ano, nós estamos convertendo porque nós temos base bíblica. Porque falando do mesmo tempo, do tempo do centro de Israel, do tempo da dispersão de Israel, dá-se um dia por um ano. Então, sem dúvida, nós podemos trocar esse dia por um ano. Claro que aí a gente tem que a gente vê que quando fala ali em 42 meses dado a besta, está falando em 3 anos e meio. Quando fala ali nas duas testemunhas, né, fala em 1260 dias, está falando em 3 anos e meio, porque o ser humano não tem vida aí de 1200 e tantos dias, né? Então a gente tem que olhar os contextos para a gente compreender. Se a gente não olhar para o contexto, a gente não vai compreender. Nós estamos fazendo essa conexão bíblica, porque quando nós só compreendemos na Bíblia, quando nós olhamos um texto que nós compreendemos, nós vamos buscar outro texto que completa aquele texto. Vamos buscar na Bíblia, não vamos buscar na nossa interpretação, não vamos buscar no nosso achismo, vamos buscar aonde há um texto que completa aquela revelação que nós estamos buscando. Então nós já vimos aí em Daniel, né? Vimos em Apocalipse, uns textos completando o outro, e vimos aqui em Ezequiel, que nos completa, nos mostrando, falando-se do cerco de Jerusalém, nos mostrando que foi dado um dia por um ano. Darei contato no próximo vídeo, que a paz e a graça de Cristo esteja com vocês. Acompanhe essa série de vídeos.